Companheiros e companheiras, estou aqui para falar para vocês sobre o processo de negociação com a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento em relação aos servidores públicos federais, os companheiros do PST e do PGPE. Bom, como todos sabem e têm acompanhado, esse processo vem se desencadeando desde 2008. Este ano, nós tivemos diversas reuniões em cima, inclusive, dos acordos firmados em 2008. Muitas questões foram encaminhadas e algumas não, inclusive a questão da reestruturação da tabela, a recuperação salarial dos trabalhadores e servidores do PST e do PGPE, em função das outras categorias, dos outros ministérios que tiveram um percentual bem maior do que nós tivemos. Muito bem. Foram inúmeras reuniões, né? Manhã, tarde, noite, algumas inclusive passando da meia-noite, chegando até 1h da manhã. Algumas propostas foram elaboradas por nós, o governo não aceitando, ponderando a situação da crise, que isso, como é de conhecimento de todos, a presidenta Dilma tem colocado com grande preocupação, o ministro Guido Mantega tem colocado isso também para a sociedade, mas de qualquer forma o nosso processo continuou se dando, levando em conta todas essas preocupações, mas pensando as várias possibilidades. E quero dizer que nós levamos propostas, né? Fizemos isso junto com a Condicef, que é a outra entidade que está no processo de negociação, a partir inclusive de estudos do DIEESE e de análise que nós mesmos fizemos junto com a coordenação dos federais da CNTS, com toda a direção dos nossos sindicatos e a direção da própria confederação. Muito bem. Às 0h30 do dia 29 de agosto, na última reunião que tivemos, o secretário Duvanier nos apresentou uma minuta que nós discutimos amplamente no pouco tempo que tivemos com os nossos sindicatos. Não era de todo desconhecida, porque já era um processo em curso. Essa minuta nos apresentou o seguinte: um aumento de salário que virá, né, porque a minuta está aí, virá a partir de julho de 2012, onde há uma recuperação salarial que varia de R$ 2.000 a R$ 2.400 para os servidores do nível superior. Para os servidores do nível intermediário, R$ 211. Para os servidores do nível auxiliar, R$ 105. Bom, ativos. Porque para os aposentados, como todos sabem, se ela vem em cima da gratificação de desempenho, os aposentados recebem 50% da gratificação de desempenho. Portanto, receberiam respectivamente 50% desses valores. O que por si só já é um grande problema para nós. Não que nós não concordemos com os valores para o pessoal de nível superior. Concordamos, está correto. O que nós não concordamos é com os valores para o pessoal do nível intermediário e do nível auxiliar. E não podemos concordar de forma nenhuma com o que os aposentados receberiam, né? Não seremos nós a dividir a nossa categoria, até porque, além de ser pouco para esses dois níveis, para os aposentados é mais uma injustiça que se comete, porque o aposentado, de novo, acaba sendo prejudicado, penalizado por ser aposentado, como se ele ainda não pudesse ser considerado um trabalhador. Trabalhou anos, contribuiu, portanto agora está no seu direito. Muito bem. Além disso, a minuta aponta algumas coisas que nós tivemos que levar em consideração também. O aumento da G100 e da H100 de R$ 721 e compromissos que seria a partir agora do mês de novembro da gente discutir o aumento, né, a majoração do auxílio alimentação e do convênio médico, que também é uma grande bandeira de luta que nós temos, tendo em vista que há anos não é feita uma discussão sobre essas duas questões. Muito bem. Além disso, há o compromisso também na minuta sobre o nivelamento das tabelas, tendo como referência as carreiras transversais da Lei 2.277, usando o mesmo parâmetro do nível superior para o nível intermediário e o nível auxiliar. Isso é muito importante, é extremamente valioso. Por si só, seria motivo suficiente para que nós assinássemos a minuta.
Por que a CNTS-S não assinou a minuta? Foi discutido com todos os nossos sindicatos que discutiram em suas direções, fizeram assembleias e a avaliação final foi a seguinte, da grande maioria, não de todos, mas da grande maioria, é de que mesmo com esse compromisso da discussão desse nivelamento das tabelas, mesmo com o compromisso da discussão do aumento do auxílio alimentação e do convênio médico, ainda era insuficiente para que assinássemos essa minuta. E por que é insuficiente? Primeiro, pelas questões das diferenças de valores propostos entre os níveis. Segundo, pela diferença entre quem está na ativa e de quem está aposentado. Terceiro, nós já tivemos um momento lá atrás onde assinamos uma minuta também e que por conta de uma situação conjuntural que foi a crise de 2008, não pudemos dar sequência. E hoje nós estamos vivendo de novo um momento onde a crise que está acontecendo nos demais países da Europa e nos Estados Unidos deve nos atingir, portanto, a preocupação do governo em 2012. Portanto, assinar essa minuta, por melhor boas intenções que tenham, por mais compromisso que se coloque, e inclusive com todo o empenho que tivemos grandes contribuições para melhorar, inclusive essa última questão que nós colocamos aqui, que é o nivelamento das tabelas, conseguindo garantir como parâmetro o nível superior para os demais níveis. Foi proposta desta entidade, né? Mas nós consideramos insuficiente para tamanha responsabilidade. Não podemos de forma nenhuma, em função de compromissos assumidos para o futuro, hoje penalizar o nível intermediário, penalizar o nível auxiliar e penalizar os nossos aposentados. Então temos aqui o compromisso de continuar no processo de negociação, de continuar com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, discutindo com o Ministério do Planejamento, levando as nossas propostas, ajudando a construir saídas, mas saídas que respeitem os servidores, sejam eles ativos ou aposentados, que respeite também os níveis que nós temos, a escolaridade, o profissional, as categorias, mas que não crie cada vez mais, como se criou neste momento, um desnível tão grande entre os níveis superiores e os demais níveis, respeitando o direito, e queremos reforçar aqui que está correto ter um aumento nesse nível para o superior, mas o que não está correto, o que nós não podemos concordar, é que não seja dado o mesmo tratamento para o intermediário, para o auxiliar e para os aposentados. Então, em função disso, a opção política da CNTS-S é de vamos continuar investindo, vamos continuar trabalhando, vamos continuar negociando, participando do processo, debatendo, buscando alternativas, buscando saídas, junto aos parlamentares, junto ao governo, fazendo o que for necessário junto à nossa categoria, mas não assinamos esse documento, tendo em vista todos esses fatores aqui explicados. E esperamos que isso seja motivo de mobilização, de que a gente comece a pensar rapidamente o que fazer, né, tendo em vista que a minuta está aí, foi assinada por uma entidade, né, segundo o governo, só participarão dos processos de negociação aqueles que forem signatários da minuta. Nós não somos signatários, mas queremos continuar discutindo, porque temos convicção de que contribuímos e muito para chegar até onde chegou, ainda que consideremos insuficiente. Muito obrigada.